Olá! Salve! Salve, 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 nação kardeciana, espalhada por todo o planeta Terra. Que alegria renovada! Gênesis no lar, o Evangelho do coração. Bênçãos de paz, saúde, prosperidade, alegria. Sorria. Que maravilha. Vamos lá. Mais um evento. Sejam bem-vindos na Casa de Kardec. Hoje, dia 20 de novembro do ano de 2024. Data importante. Marcando uma nova era. Um novo ciclo se abre. Aprendizado, relação, conexão, percepção, amor, o Cristo em sua vida, a espiritualidade prodigalizando momentos favoráveis, auspiciosos, pródigos de fraternidade. Então vamos juntos? Vamos iniciar elevando o padrão mental espiritual. Vamos orar. Então se posicione de forma confortável. Vamos respirar pausadamente, agradecendo, Senhor, agradecendo a vida, a reencarnação, agradecendo, Senhor, eu recebo de Ti, ó Pai, na simplicidade do meu ser, as oportunidades necessárias para o meu crescimento espiritual. Eu peço com humildade vossa proteção e que a tua luz reacenda em mim a esperança de um novo amanhecer. Eu recebo de ti, ó Pai, tudo aquilo de que eu necessito, mesmo que não tenha desejado, para que eu me eleve em pensamento e espírito, e que meu coração alcance as tuas mãos divinas. Eu peço para que abra os meus olhos e amplie a minha escuta, para que eu não caia nas armadilhas ofertadas pelo meu próprio ego. Eu recebo de ti, ó Pai, o alimento que nutre minha alma e reforça o meu propósito de continuar a caminhada para o encontro com o Senhor. Eu peço a Ti as orientações necessárias, sejam através dos simples atos, das palavras realçadas, ou de pensamentos intuitivos para que eu consiga alavancar o meu trilhar em tudo o que me for oportunizado. Eu recebo de ti, ó Pai, a clareza que os bons ventos trazem, soprando o caminho onde a bondade e a misericórdia me convidem sempre a atuar com sabedoria e benevolência, afastando de mim o julgamento e a condenação. Eu peço a proposta de ser simples, humilde e pequeno, para que eu consiga concretizar a etapa que me foi proposta e que eu veja a imagem refletida na verdade. Eu recebo de ti, ó Pai, as bênçãos do alto,
para que eu acerte os meus passos e para que a minha alma se revigore, fazendo-me sentir parte de um todo maior, curando-me de tudo, aquilo que me impede a seguir adiante. Senhor, Pai de infinito amor e misericórdia, que a luz do vosso esplendor sagrado recaia sobre todos nós. Agradeço, Senhor. Prece proferida pelo benfeitor Eurípides Barçanufo na casa de Kardec. E com ela, com alegria no coração, nesse instante de pura intuição, celebração, interação, nós vamos dar por iniciado mais um programa Gênesis no Lar, o Evangelho do Coração. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter voltado. E para começar, o pedido das manhãs. Para você, dê um like. Não se esqueça, esse joinha aí faz a diferença. E se puder, compartilhe na rede social o vídeo. Dá um cópia-cola na URL aí, grupos de WhatsApp. Manda para o pessoal, aquela amiga, o irmão que pode engrossar as fileiras e fazer a diferença, para ele e para todos nós. Confira a sua inscrição, seja membro do canal, colabore conosco. Mas muito obrigado pelas orações. Fundamental a sua ajuda. Evangelho no Coração é o estudo do Evangelho à luz da doutrina pelas manhãs. Então sejam bem-vindos e assim nós vamos iniciar estudando a parábola do filho pródigo. Tem quanto tempo que estamos aí? Podemos explorar mais um cadiquinho, um pouquinho. Então convido você, vamos juntos? Eu vou compartilhar em tela o texto da parábola para você se recordar da parábola do filho perdido ou filho pródigo. Você se lembra? Você que chegou agora, não se preocupe. Você não vai ficar perdido aqui. Nós vamos dar um jeitinho para te acolher. Na parábola do filho pródigo, lembrando que Jesus contou, dialogou para falar sobre a misericórdia do Pai para com o filho. O filho moço que pediu a parte na fazenda, foi viver distante, desperdiçou tudo, de uma forma desenfreada. Aconteceu de tudo. Veio uma crise, passou fome, muitas necessidades psicológicas, espirituais. Ele se recorda do pai, de como era a vida antes, perdeu qualidade em função das escolhas e resolve fazer uma nova escolha agora, despertando a consciência, reconhecendo a misericórdia do Pai, a bondade, o trabalho, o conforto, o bem-estar, quando alcançamos o que realmente tem a ver com o coração. Ele volta, houve uma festa, o pai o recebe, surge a figura do filho mais velho que se indignou. Reclama, se posiciona dizendo que nunca transgrediu o mandamento do pai e o pai nunca celebrou nada com ele. Enfim, rebelde, revolucionário, desconectado consigo mesmo.
uma fissão, afastamento psicológico. O pai, por misericórdia, fala para o filho: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Tudo, tudo, tudo. E era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uma dinâmica da parábola sugere para nós muitas reflexões. E por isso eu vou iniciar a nossa jornada. Mas antes, um abraço especial para todos que chegaram aqui. O Albrecht chegou primeiro hoje, hein? Kátia, Rosário, Cláudia está aí, Regina, Cida. Um grande abraço, viu, Sônia, Saulo, Yara, Eliane. É isso aí. Maria está aí conosco, a Rita, Rodrigo chegou. Senti sua falta, viu, Rodrigo? Você não foi ontem. Então, um abraço aí na esposa, no filho. Charles Mangabeiras está conosco. Dona Mirtes. Dona Mirtes estava lá ontem. Estudo do Livro dos Espíritos da FIAC. Doralice. Um grande abraço, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Mas vamos prosseguir. Nessa dinâmica da parábola, também temos conversado em nível psicológico. Estão lembrados? Você é espírito. É um ser essencial. Amor. Ai, que maravilha, hein? Que maravilha. Ser essencial. E nós dialogamos, você vai se recordar, sobre o propósito existencial, o objetivo da reencarnação. Lembrou? Pois bem, e nós trabalhamos, essa aqui é boa, com um plano existencial. Tratamos dentro do propósito das questões relacionais, da família, da interação social, do trabalho profissional ou voluntário. E, naturalmente, o Evangelho é um diálogo pessoal, uma vez que o reino de Deus não vem com aparências externas. Não é isso? Então, nós somos espíritos. Espíritos que, na dinâmica evolucional, como viajores do universo, evoluímos, mudamos, desencarnamos, reencarnamos, e é necessário o equilíbrio entre os valores da vida, o ser, o fazer e o ter. Se lembrou? Exploramos esse assunto. Então vamos lá. Na condição de seres essenciais, vamos pensar nessa questão. O que é essência? Aquilo que é mais básico, não é isso? Mais central, mais importante. O espírito. O que é a essência da pessoa? É aquilo que faz que um ser ou um objeto seja aquilo que é. Você é o que você faz. O que tu achas? Numa visão metafísica, a essência é a realidade persistente num ser, mais além das modificações que surgem acidentalmente. Então, a essência é permanente.
A personalidade é impermanente, se modifica. Lembra que falamos das subpersonalidades que emergem, o passado? Então, o nosso papo é sobre a natureza e a característica que constitui uma pessoa. E temos estudado ainda que o ser essencial, ele se agiganta a partir da aplicação do código moral de leis, através da prática das virtudes. E são tantas. Falamos em fraternidade, por exemplo, humildade, coragem, benevolência, aceitação, solidariedade. Veja que maravilha. E assim nós vamos formando camadas das personalidades. Camadas boas ou não boas. As imperfeições. E aí nós geramos, em torno do ser essencial, a face mascarada do ego. Olha para vocês verem. Quando afrontamos a lei do amor, chamado pseudo-amor. Então temos a face mascarada, que eu citei, as imperfeições não descobertas, não reveladas, mas que se apresentam com muito vigor. E as imperfeições evidentes, como eu brinco, o condomínio todo sabe. Vejam só, mas as imagens nos ajudam. Então o desamor é quando operamos com inveja, apego, medo, orgulho, violência, egoísmo, raiva. E aí tem toda essa lista que depois você pode anotar. Para o vídeo isso, e elenca uma por uma. Revolta, culpa, tudo isso, todo esse mecanismo, essas injunções, estiveram muito presentes nas escolhas do filho mais novo e do filho mais velho. Você concorda? Então, pseudo-amor. Então, no pseudo-amor, como face mascarada, nós temos o puritanismo, o perfeccionismo, por exemplo. É evidente no filho mais velho que não saiu, que ficou lá no campo, mas quando lembram da inveja, do ciúme, do despeito, e ele se vitimiza. Fanático, alienado. Entenderam um pouco da face mascarada? A evidente, acabamos de citar. Então nós temos que verificar qual é o nosso estado atual. Qual o objetivo de estudar a parábola, a não ser criação de uma nova versão do eu? O Filho do Homem, disse Jesus, permitir que o Cristo nasça num processo de conversão, no mecanismo da transformação pela confissão. E aí nós vamos estabelecer objetivos. Por isso, nos últimos estudos, tratamos do plano existencial. E eu comecei por ele. Nessa dinâmica do ser, do fazer, do ter. Estou fazendo um resumo. E ontem nós trabalhamos sobre personalidades do passado, nas quais o espírito infringiu o código moral. Então essas subpersonalidades enfermas e que precisam de enfermaria, precisa de auxílio. E a personalidade atual, essa que é muito conhecida por nós, que está atuando aí há tantos anos, deve ter como objetivo auxiliar a si mesmo.
auxiliar essas subpersonalidades que surgem. Tudo isso para dialogar com o espírito imortal, essa essência, a essência divina. Nesse mecanismo, lembram que falamos dos obstáculos à produção do sentido existencial? Nós falamos dos traumas, falamos dos dilemas, um pouco dos conflitos, falamos das experiências, desafios que podem se tornar experiências aprendizado. Então existe toda uma dinâmica que impede e que precisa de ser cuidada, tratada. Então nós temos o conflito consciencial. Acontece quando a pessoa produz alguma afronta ao código moral de leis. É o desamor, o pseudo-amor. O conflito consciencial acontece no momento em que a consciência sinaliza algo de errado. Isso é o conflito. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Perceberam? E temos os traumas. Vividos em experiências, desafios, nos quais aconteceram fatos dolorosos que ficam marcados no psiquismo em nível subconsciente, e existe o subconsciente referente a questões desta existência e o subconsciente mais profundo, que são traumas do passado, que emergem. Eu dei o título de emergem como subpersonalidades, quando ele vem todo elaborado. Mas o trauma pode se manifestar por uma dor, por uma disfunção. Gera incômodos emocionais. E numa terceira escala nós temos a experiência desafio, que é tema recorrente. O que é uma experiência desafio? São aquelas que desagradam o ego. O que desagradar o ego é um grande desafio. Se manifestam em várias situações expressadas nos relacionamentos desafiadores com outras pessoas, situações dolorosas e etc. Uma pressão espiritual, uma influência de uma entidade. É um desafio. Tem pessoas que sentem o desafio visitando quando está preso no trânsito. A panela caiu, a gordura saiu, queimou o dedo. A experiência entenderam? Incômodo. Então, dentro daquele mecanismo do propósito existencial das circunstâncias. E lidamos ainda com traumas. Opa! Mas você falou dos traumas vividos em experiências, desafio. Mas existem os traumas interexistenciais, vividos em experiências de outras existências. Aí o assunto começa a tomar corpo. E que se manifestam sob forma de subpersonalidades que podem tomar o lugar da persona atual. Você já representou um papel numa peça teatral? Várias personalidades já
foram várias experiências. Então você tem que entender o texto, você tem que mudar tudo para representar bem, não é assim? É o que acontece com a manifestação das subpersonalidades. O indivíduo assume um papel muito diferente, ou pode até ser um pouco similar com a personalidade atual. Trejeitos, comportamento, vestimenta, hábitos. Mas aqui nós estamos tratando de traumas que entram em cenas, como fala a música. O futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. O futuro, na verdade, é o de volta para o passado. E o passado se apresenta agora, num tempo futuro, como uma realidade desafiadora. E por último, outro obstáculo. Dilema consciencial. Acontece todas as vezes que tivermos uma escolha a ser feita entre algo que nos agrada ao ego e algo que nos alimenta o ser essencial, que tem a ver com o ditame da consciência. Não é um dileminha qualquer, puxo para cá ou para lá. Entenderam? A plataforma deu um bezeuzinho aqui. Faz parte, ao vivo é assim. Então o dilema consciencial pode ser circunstancial ou existencial. Didaticamente, circunstancial, quando devemos fazer escolhas corriqueiras, sintonizando com o amor ou não. No estudo do Livro dos Espíritos, na casa de Kardec, ontem à noite, eu dei um exemplo simples. Você chegou e a porta fechou, antes de você passar pelo umbral. Como reagimos? Sintonizados com o amor, com a virtude, do equilíbrio, da paciência, da compreensão. Por que a porta fechou? Não sei, mas ela fechou e eu não tenho como passar, porque eu não tenho chave. Ok, aceitação. Deus conosco. Mas eu posso também vibrar afrontando a lei do amor. Rebelde, chuto a porta, brigo com o segurança, saio tripudiando, falando mal, vou condenar, vou acionar direitos. Todo dia tem alguém que sai por aí requerendo direitos. Quantos compromissados com os deveres? O dilema pode ser também existencial. Entenderam o que é um exemplo do circunstancial? É simples. Mas quando o assunto é existencial, um dilema mais complexo, é defrontar com uma tendência de uma subpersonalidade que precisa de tratamento. Cuido ou não cuido? Escolha, desescolha. Voltando para a essência. Amigos, o assunto é desafiador para o nosso coração. Aí você pergunta, Carlos Alberto, então vamos conversar um pouco mais sobre a parábola. Os dois filhos, na verdade, são facetas da nossa personalidade atual, num diálogo com o passado. Ponto pacificado. De novo,
O filho mais novo, o filho mais velho, como qualquer um de nós, está numa dinâmica de vida em busca das conquistas, lidando com o prazer, com a dor, com a saúde, com a doença, com a alegria, com a tristeza. Não é assim? E o Pai, Deus na nossa vida, do universo, Deus como a força que impulsiona, o amor que equilibra, que alimenta, que luariza, que oportuniza em todos os reinos, do mundo quântico, do elemento espiritual, aos diversos reinos, mineral, vegetal, animal, humano, nas diversas moradas da casa do Pai, nos planetas, nas galáxias e etc. Deus em toda parte, se revelando em misericórdia. E ele atendeu o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo na dinâmica do despertar. E depois, ajudando no encaminhamento. Houve o pedido e a resposta do pai. E o filho, nos momentos mais difíceis, estava se sentindo longe do pai, mas o pai não estava longe do filho. Ele o acompanhava, porque ele nos sonda. Ele ausculta os nossos mais profundos sentimentos e necessidades e possibilidades, porque ele é progresso, ele é lei divina, ele se manifesta de uma forma exuberante. Inclusive nos instantes de queda, de destruição, aprendemos em Espiritismo que a lei de destruição nada mais é do que transformação. Para muitos, calamidade, para outros, resposta positiva. A natureza se manifestando. Então nós temos, por exemplo, no cenário atual do século XXI, uma discussão. O homem está destruindo a natureza. Não é assim? Aí encontra uma série de argumentos, inclusive o pum-pum da vaca está destruindo o planeta. Vocês já escutaram isso por aí, né? A vaca, um ser integrante da natureza, destruindo a própria natureza. Não, isso o homem pode. É quem tropeça na mesma pedra. Os animais estão cumprindo, viu, gente? Certinho. E a natureza vai se ajustando. E existe também a natureza espiritual. Então eu vou dar um elemento para se pensar. O planeta não está regenerando? Kardec ensina que evolui a humanidade, mas também o cenário físico está em mudanças. E não pensem vocês que as mudanças estão acontecendo apenas na natureza detectada pelos homens. Não. Existe a natureza espiritual. Então, para que o planeta tenha uma nova configuração, tudo começa na configuração espiritual. O mundo espiritual não tem as habitações, as construções. Então está tendo alteração lá. Lá não está parado. Então, quando vocês entenderem aí, assistirem mudanças que dá aquela ideia de calamidade, está destruindo ali, aquela cidade foi para debaixo d'água, está chovendo no deserto, e isso aí é chuva provocada, viu? E aí, tarará, parará. É porque está tendo mudança do lado de lá, viu? E existe as mudanças psíquicas, o homem. Então, essas pautas que confundem, que agridem o bom senso, não é? Que apresenta uma total ignorância no que remonta às leis divinas, defendida por minorias que são barulhentas, diga-se de passagem, e dá uma sensação que está todo mundo pensando assim, mas não. O DNA é do progresso, é de cumprir a lei divina.
Mas a bagunça que parece generalizada é favorecida pelas distorções da própria lei natural, simbolizada no dragão, na serpente do Antigo Testamento. Tudo é símbolo, é figurado, tá bom? Que quer tomar o poder, mas é só por um tempo. Não se preocupe, porque tem prazo de validade e vai acabar. A usurpação que gera a iniquidade, a apostasia, o ceticismo. Estudem o Apocalipse, o sermão profético, porque Jesus diz que é necessário tudo isso e depois Ele estará conosco e a vida será regenerada em outros níveis. Mas eu quero voltar no seguinte contexto. Quando nós temos essas sensações de desconforto, de desequilíbrio, lidando com traumas existenciais ou interexistenciais, dilemas conscienciais, circunstanciais ou existenciais, todo esse esforço que temos feito para apresentar textos, conceitos em nível da ciência, da psicologia, a ideia é para a gente chegar no que é o mais importante, a nossa relação com Deus. Ponto. Pacificou. Como filhos mais novos e também quanto àqueles que estão vivendo o luto, a dor, a doença, a desagregação, a perda de ente querido, a obsessão, as síndromes generalizadas ou não, as doenças, fobias, os medos, insegurança, ansiedade, depressão. O filho mais novo ficou enfermo, caiu, mas levantou. O filho mais velho também estava perdido. Não, ele estava cumprindo o que fora determinado, o que ele se comprometeu. Só que os processos correm paralelos, porque somos indivíduos, estamos vibrando em faixas temporais ou atemporais, conforme o calendário interno, as necessidades evolucionais. Então, o tempo de um é encaixado no tempo do outro para a gente entender. Jesus fez propositalmente. Mas o filho mais velho passou pela experiência do filho mais novo. Da mesma forma que o filho mais novo que voltou, que foi envolvido naquela forma extraordinária do pai, que estava celebrando, dá uma sensação que a história parou ali, todos felizes no céu. Mas o filho mais novo vai percorrer o caminho que o filho mais velho tinha percorrido. Embora você saiba que em nível psicológico, no comportamento parabólico, o filho mais novo e o filho mais velho estão na nossa intimidade. Ficou claro? Desafiador, hein? Como fala minha amiga Karen, sai até fumaça, não sai, Karen? Mas é bom que a gente encontre muitos elementos para tirar a própria conclusão. O certo é que o tema de hoje é em visita à fazenda do Pai. Nós estamos visitando a fazenda do Pai a convite de Jesus. Estamos conhecendo a história do pai e dos dois filhos, o filho perdido, o filho mais velho, o filho pródigo. Não é mesmo? Então eu vou compartilhar com vocês, e vou ser literal. E agora vai ficar gostoso, quer ver? A turma que gosta das histórias de Francisco Cândido Xavier. Ontem, quando terminei o estudo, em nível atemporal, agora eu já me desconectei de quando aconteceu. Eu fui
chamado para a tarefa de definir o tema de hoje. Aí eu fiz uma prece, a parábola do filho pródigo está terminando. Não, meu filho, escutei. Calma. A gente pode ainda conversar com o pessoal, porque a semana não encerrou. Quem sabe a gente não pode caminhar até sexta-feira. Mas vamos com calma, porque só Deus sabe quando tudo vai terminar. Ah, mas vocês poderiam me passar um pouquinho da programação? Não. Não é dado ainda a informação. Bom, aqui em Minas eu aprendi com os mais antigos que manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo e nem sempre obedecemos. Eis o desafio, filho mais novo, filho mais velho. Então eles pediram que compartilhassem com vocês uma história intitulada Em Visita à Fazenda do Pai. Fonte: Lindos Casos, Chico Xavier. Ramiro Gama. Que quando fez esse livro, Arnaldo nos contou que o Chico ficou preocupado. Arnaldo, estou fazendo uma biografia. Médium não precisa de biografia. Calma, Chico, é para ficar registrado na história. Ramiro Gama contou do seu jeito, que é assim que funciona mesmo, que em 1946 Chico adoeceu de novo. Ele nasceu em 1900 e quanto? 1910. Adoeceu de novo aqui dentro de um contexto, porque em 1946 ele estava trabalhando muito, como sempre. Mas, especificamente nesse período, ele ficou fragilizado. Desgastara demais o corpo. Achava-se esgotadíssimo, fraco, febril. Veja se você consegue associar com o filho mais novo, com o filho mais velho. O certo é que os médicos consultados diagnosticaram como tuberculoso. Gente, 1946, tuberculoso, hein? Os médicos ficaram muito preocupados, não menos os entes queridos, encarnados e desencarnados. O mundo espiritual também se movimenta, viu? Em certa manhã ensolarada, vendo-o sentado, muito triste, à porta da sua casa, eis que apresenta-se ele. Você adivinha? Imagine quem? Sim, Emmanuel, seu dedicado guia. Põe-lhe a mão no ombro, paternal, como sempre, desde os tempos da Roma Antiga, como quando Públio Cornélios Lentulus colocava sua filhinha Flávia no colo para lhe fazer carinho, contar-lhe histórias. Isso em muitas encarnações, mas aqui especificamente, Emmanuel e Chico, e o benfeitor põe a mão no seu ombro e lhe disse: Chico, procure reagir, senão você falirá. Você pode falir na sua missão. Sua enfermidade é tanto do corpo como do espírito. Mas não desanime. Vai ficar bom, se Deus quiser. E depois de lhe dar uma bela aula sobre os males do desânimo, da tristeza e das mágoas recolhidas, ampliadas pelo nosso pessimismo, o benfeitor
falou: Chico, logo ao dormir, lembre-se de mim. Vou levar seu espírito a um lugar muito bonito e onde você será medicado. De fato, ao dormir, Chico lembra-se do convite de Emmanuel e, depois de orar, dorme antegozando o auspicioso passeio. Em espírito, vê-se junto ao seu guia e com ele caminha por um vergel esmeraldo de trevos viçosos, floridos, como jamais vira na terra. Ao fim, sentado num banco envolto em luz alaranjada, está um menino delicado e belo. Emmanuel apresenta-o ao Chico. E, sob a surpresa do médium, um menino, com rara facilidade, como quem pega outra criança, segura-o e o põe ao colo. Passa as mãos pequenas e luminosas sobre o corpo do Chico. Afaga-o amorosamente, estreitando-o ao peito e diz-lhe sorrindo: pronto, está medicado. Chico despede-se do lindo irmãozinho. E já quase a chegar em casa e enclausurar-se de novo no corpo e acordar para a realidade da terra, Emmanuel, abraçando-o, como sempre, carinhosamente, afirma satisfeito: Chico, você recebeu hoje um remédio de que necessitava. Uma transfusão de fluidos. Vai acordar amanhã melhorado, sem cansaço, sem febre e mais forte. Graças a Deus. No dia seguinte, para a alegria de todos, Chico acordou diferente. Ressoava-lhe aos ouvidos o que ouvira. O coração agradecido ao Senhor guardava a grande graça. E sentia que tudo desaparecera. Cansaço, tristeza, mágoa, medo, febre. Tudo, tudo, tudo. Sim, porque bem traduzia o que ganhara. Agora, teria de dar também tudo, como está dando, como deu, como continua oferecendo o que de melhor tem no coração, a bem da grande causa que a todo nos irmana e iguala na fazenda do Pai, que é Deus. O tema de hoje, em visita à fazenda do Pai, encerra o expediente.
agradecendo por tudo, por você ter voltado, pela conexão com o Chico que nos visita, com a equipe de Emmanuel que nos ampara na casa de Kardec. Agradecidos por mais um conteúdo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, da psicologia, da ciência da alma. Agradecidos pelos eflúvios, pelos medicamentos, pelos tratamentos que foram feitos. A luz na sua alma, na sua casa, para os seus familiares, para o planeta que amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por você ter voltado. Jesus fique conosco. Permaneça sempre. E que sejamos dignos de acolher, de aproveitar e de celebrar, junto com o Pai, tudo de bom que está acontecendo. Para mim, para você, para os entes, para os amigos. Que as bênçãos se façam também para os indiferentes, rebeldes, endurecidos. Que o planeta Terra atinja as culminâncias delineadas no projeto universal. Me despeço, desejando que você tenha um ótimo dia. Hoje é quarta-feira. Inventaram por aí um tal de um feriado. Quem está preocupado com isso tem interesses imediatistas. Porque para a alma imortal prepondera a frase de Jesus quando disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos trabalhar? Temos muito o que fazer. Mas logo à noite, daqui a pouco, naquele cantinho, logo ali, espero vocês às 18 horas para o estudo das cartas de Paulo. Valeu! Beijos, abraços, afagos, rosas. Distribui Sheila e Meimei para o grupo. Ave Cristo. Encerramos assim. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.